Abra sua Bíblia, querido, em 1 Samuel, capítulo 16. Tenho certeza que nesse início de 2019, Deus tem algo muito importante para falar no seu coração. Então, evite sair, evite conversar, desliga o WhatsApp, para que você tenha bastante concentração naquilo que Deus vai falar com você nessa noite. 1 Samuel, capítulo 16, Velho Testamento. Quem achou, diga amém. Quer um pouquinho de luz? Um pouquinho de luz aqui, irmãos. Depois dos 25 fica ruim, né, irmã? Enxergar. É assim mesmo. Eu tenho essa dificuldade também. Melhorou aí? Ok, vamos lá. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, de Bet-Helém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como posso eu ir lá? Saul o saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Iavé o orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele quem eu apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de bom, ó profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim oferecer holocausto a Iavé. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos deles e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: com certeza este é o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Deus disse a Samuel: não te impressione diante da aparência, nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o homem vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor vê o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: também não foi este que Deus escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel declarou: também este não foi o que Deus escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum destes Deus escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Deus afirmou: levanta-te e unge-o. É este. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos.
E a partir daquele dia, o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e Samuel retornou a Ramá. Amém? Quantos já conheciam essa história? Muito conhecida. E eu quero compartilhar com você, nessa noite, sobre alguns princípios desse texto que a gente pode aplicar na nossa vida. Mas eu queria falar para você, inicialmente, qual era a situação de Samuel. Quem era Samuel? Profeta de Deus. Samuel tinha ungido o antigo rei Saul. Ele tinha sido um instrumento do próprio Deus para ungir o rei de Israel. E Samuel estava entristecido, porque o rei que ele tinha ungido desagradou a Deus. É como se você fizesse um projeto, colocasse uma expectativa em cima daquilo, e aquilo que você fez, aquilo que você participou, ou teve alguma colaboração, não deu certo, e você fica frustrado, você fica entristecido. E eu quero dizer para você que Samuel, o homem de Deus, o profeta de Deus, também estava assim, numa certa depressão. Aí você diz: não, o homem de Deus não entra em depressão. Ele estava muito entristecido. E isso vem sim sobre pessoas boas, pessoas más, pessoas que servem a Deus, porque entram num projeto, fazem alguma coisa, e aquilo que ele colocou o coração, colocou a vida naquilo, viu que não deu certo. Mas aí vem o próprio Deus para falar com Samuel. Todos aqui que ouviram essa história, com certeza o foco foi em Davi, o cara que foi ungido. Mas nessa noite eu queria dar um foco no Samuel, esse profeta de Deus que foi usado para ungir Saul. Aí Deus fala para ele no versículo 1: até quando você vai continuar pranteando Saul? Sabe qual é a pergunta que Deus faz para você? Até quando você vai ficar lamentando essa derrota? Até quando você vai ficar lamentando essa traição de 2018? Até quando você vai ficar se culpando por algo que não foi a sua culpa? Aconteceu. O apóstolo Paulo vai dizer: não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Nós queremos um 2019 maravilhoso, nós queremos um 2019 generoso como um pai, nós queremos conquistar, queremos que a nossa família tenha saúde, nós queremos galgar novos êxitos financeiros, que novas portas se abrem, mas muitas vezes nós estamos presos ao passado. E Deus queria fazer algo novo, mas Samuel estava lamentando pelo velho. E às vezes na nossa vida é assim. Até quando você vai deixar o seu passado interferir no futuro que Deus tem para você? E eu creio, querido, eu creio no nome de Jesus que Deus tem um futuro lindo para você. Deus tem um futuro lindo para a sua família, para os seus filhos. Você precisa acreditar nisso. E não é pensamento positivo, não é autoajuda, é a ajuda do alto, do Deus Todo-Poderoso. Você precisa acreditar que o futuro que Deus tem para você é maravilhoso, mas você não pode ficar preso ao passado. E Deus vai dizer para Samuel: até quando, Samuel? Ele não aceitava que o projeto que ele tinha participado, Saul fracassou, mas Deus tinha algo lá na frente para ele. Queridos, eu quero dizer para você que o ano de 2019 é um ano que Deus quer virar algumas páginas na nossa vida. E às vezes um trauma, uma decepção, porque a gente passa,
é normal. Uma falta de perdão. Ah, mas aquele fez, não tem perdão. Aí você fica preso nisso aqui, querido. Pode vir 2019, 2020, 2030. Se você não perdoar, se você não liberar isso aqui, não será um ano novo para você. E o que Deus está falando para Samuel, até quando? Você fica preso no velho? Eu já separei um novo. 2019, Deus, querido, se a gente pudesse ver pelos olhos naturais, mas que bom que não, porque Deus está nos testando a aguçar os nossos olhos espirituais. Você precisa ver aquilo que Deus já separou para você em 2019. Ah, eu estou orando pelo meu filho. Comece a ver teu filho entrando aqui na igreja e sendo um líder de célula. Eu estou orando pelo meu marido. Ele vai estar na recepção, ele vai estar no louvor, ele vai estar sendo um pregador, ele vai estar participando dos envios missionários. Comece a ver, comece a fazer declarações de fé. Mas muitas vezes nós estamos presos. E o que eu acho interessante é que quando Deus está tratando o coração de Samuel, ele vai dizer e fala para ele: encha um chifre com óleo e vá a Belém. Você vai ungir o novo rei. E eu acho interessante que ele começa pela doação, pela generosidade. Deus começa a trabalhar nele. Olha, você vai agora abençoar uma pessoa que eu separei. E o sentido da vida, querido, não está na sua duração, mas sim na sua doação. O quanto você doa, o quanto você abençoa, o quanto você é generoso. Porque tem gente que vive muito, mas vive mal. E não tem vontade de viver. Tem vontade de morrer, entra depressão, porque a vida não tem sentido, ou porque ele não descobriu o verdadeiro sentido da vida. O sentido da vida passa por Jesus Cristo, Ele é a vida. E a partir disso você vai ser generoso como pai, e você vai aprender que o sentido da vida está em você abençoar, e não em ser abençoado, porque ser abençoado é uma missão, você é abençoado para algo. O que vem nas suas mãos tem uma missão. Não vem nas suas mãos para vaidade, não vem nas suas mãos para enaltecimento do ego. O que vem às suas mãos tem um propósito. E Deus já começa a fazer um trabalho no coração de Samuel. Vá a Belém, que eu tenho uma coisa para te ensinar. Eu separei um rei, em que eu vou fazê-lo rei. No versículo 1, eu, Senhor Deus, vou preparar um rei. Deus já tinha escolhido um novo rei. E aqui vale a pena destacar que Deus nos prepara para algo. Preparar, moldar, dar dificuldades, apertos. Deus quer fazer muitas coisas na nossa vida, mas muitas vezes, grave isso, querido, nós estamos abortando o preparo dele. Nós queremos o trono, mas não as dificuldades que nos levam até lá. Deus tinha separado um rei, Ele estava preparando esse rei. Deus está preparando a sua vida. Cada dificuldade, cada vitória, cada traição, cada derrota é um aprendizado para um propósito de Deus cumprir na sua vida. Quando a Bíblia diz todas as coisas cooperam, o que diz mais? Para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem propósito. Então essas coisas que vão acontecendo com você, ela é para cumprir um propósito. Então Deus tinha dito para Samuel: eu separei Davi e eu vou fazê-lo rei. Samuel tinha uma missão. E sabe o que eu acho interessante? Grave isso aqui. Deus estava trabalhando no coração de Samuel. Ele começa um processo de cura no coração de Samuel. Ele vai dizer assim: vai lá na casa de Jessé, que eu vou te indicar o novo rei. Eu disse o quê? Novo.
Olha só, Deus queria fazer algo novo, mas Samuel estava preso no velho. E você vai entender por que Samuel estava preso do velho. As atitudes dele mostravam isso. Mas olha só, Deus poderia, pense comigo, dizer assim para Samuel: vá lá na casa de Jessé, que tem um camarada chamado Davi, de aparência boa, ruivo. O cara, ele poderia dar toda a descrição, mas o que Deus fez? Vai lá, que eu vou te indicar quem é o rei. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que muitas vezes na nossa vida, Deus nos dá a direção. Vá por aqui, meu filho. Não entre aqui, vá por ali. Mas os detalhes, Ele vai dar na caminhada. Sabe para quê? Para você aprender a ouvir a voz dEle. Seria muito fácil, Ele ia chegar lá: cadê o Davi? Não, não é nem desses aqui não. É isso, não. Deus estava querendo ensinar algo a Samuel. E aqui começa um processo de cura. Na caminhada da vida, em 2019, naquilo que Deus quer fazer na sua vida, eu tenho alguns princípios para te dar muito rápidos. Primeiro, não seja levado pela aparência. Existem algumas portas que podem abrir para você e você achar que é Davi quando é Eliabe. Olha só, Samuel, pense comigo, estava entristecido porque o antigo rei tinha decepcionado a Deus. Qual era a aparência física ou uma das qualidades do antigo rei Saul? Para quem não sabe, a altura. Ele era um cara igual eu, assim, alto. Um cara de uma estatura, assim, bem notável. Quando Samuel chega diante de Eliabe, o que ele diz? Certamente, este é o rei de Israel. Você entende? A associação que ele faz. Aí Deus vai e fala para ele: Samuel, não seja levado pela aparência. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Esse aí que você está dando moral, eu rejeitei. E às vezes é assim. A gente dá muita moral naquilo que Deus não está nem aí. Não, mas eu quero, tem que ser assim, igual Eliabe. Deus, olha só, não tem como, olha só. Esse cara tem tamanho de rei, ele fala igual rei, ele tem postura de rei, não tem como não ser rei. E Deus está falando: não é assim, não tem nada a ver. E você entende, querido, que às vezes Deus quer fazer, mas a nossa mente, associada com o passado, associada com um trauma, associada com uma derrota, a gente está querendo que Deus faça o que a nossa mente alcançou durante anos, essa frustração. E Deus está dizendo: não é assim que eu trabalho. Na caminhada da vida, querido, não seja levado pela aparência. Às vezes uma amizade que parece ser boa, não é boa para você não. Essa pessoa está te afastando de Deus, está te levando, está te apresentando situações que não têm edificado a sua fé. Você não vai deixar de amar ninguém, mas você tem escolhas a fazer para caminhar com algumas pessoas, sim ou não. Queridos, tem muita coisa que pode acontecer na nossa vida, algumas portas que podem se abrir e você dizer: é de Deus. Meu Senhor, não tem como não ser de Deus. Olha só, é bênção de Deus. Tem um nome, olha, o nome até é Jeová. E às vezes não é. Eu não estou dizendo para você rejeitar as bênçãos de Deus. Não, não. Eu estou dizendo para você ouvir a voz de Deus e ter sabedoria nas escolhas e entender que Deus dá paz ao nosso coração quando a vontade é de Deus. Eu estou dizendo para você em 2019,
buscar tanto a Deus, estar perto de Deus, ouvir a voz de Deus, ao ponto de que quando você estiver iludido para entrar numa porta, Deus vai te dizer: não entra, meu filho, e você não vai entrar porque você ouviu a voz de Deus. Não seja levado pela aparência. Em Gálatas 2:6, leia esse texto comigo, que ele é bem profundo. Paulo vai dizer assim: e aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Estes que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Paulo estava dizendo: esses aí, que ainda que tiveram influência lá no passado, tem título, Deus não é levado pela aparência. Deus queria dar uma lição a Samuel. Deus queria mostrar para ele. Deus queria mostrar o verdadeiro critério para a escolha do verdadeiro rei. E muitas vezes, queridos, sabe o que está acontecendo? Nós estamos equivocados quanto às promessas de Deus na nossa vida. Eu vejo muita gente achando assim: as promessas de Deus na minha vida vai ser quando Deus me exaltar. Aí você vai ver, meu amigo, que eu vou poder, pisar em quem me pisou. Cara, estou aguardando isso, está demorando, mas vai acontecer. Meu amigo, não vai acontecer nunca. Ele está equivocado quanto à promessa de Deus, porque ele está achando que as promessas de Deus é um enaltecimento do ego, e não é. As promessas de Deus passam pelo enaltecimento e glorificação do próprio Deus. Nós somos apenas instrumentos. Quando o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então é Cristo reinando na minha vida. 2019, querido, vão aparecer situações na sua vida que aparentemente serão boas, mas eu quero profetizar em nome de Jesus: você vai andar tanto com Deus. Só alguns estão acreditando, eu vou dar mais uma chance. Você vai andar tanto com Deus, você vai ler tanto a Bíblia, você vai orar tanto, você vai ser tanto generoso como um pai, que você não vai entrar em porta furada. Deus vai te dar a direção, porque é até normal você se iludir com uma situação, é até normal você olhar para um Eliabe e dizer: nossa, que aparência de rei, será que não é ele não? Está muito óbvio que é ele. Mas Deus vai te dizer: esse aí eu rejeitei, não é esse não. Na caminhada da vida de 2019, entenda uma coisa: Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Ele está procurando corações. Deus mostrou o critério para Samuel, para ele não errar nas próximas vezes. Queridos, nesse exato momento, Deus está procurando. A Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Por que você acha que foi Davi? Foi estatura? Nada a ver. Foram os olhos? Nada a ver. Porque ele era ruivo? Também não tem nada a ver. Deus viu o coração de Davi. E a Bíblia diz que Deus procurou, porque Saul tinha rejeitado. E quando Saul tinha rejeitado a vontade de Deus, Deus falou assim: quem eu vou usar agora? E ele encontrou em Davi um coração disponível para ele. E muitas vezes você acha que para ser usado por Deus tem que pregar muito, tem que cantar igual André Leon, tem que fazer muitas coisas mirabolantes. E não é assim, querido. Tudo que você precisa é estar disponível para Deus. Tudo que você precisa é dizer: Senhor, você pode me usar.
eu vou priorizar a tua vontade, eu estou aqui para o louvor e a glória do teu nome. E quando Deus vê um coração assim, Ele diz: é esse que eu vou usar. Ele olhou o coração de Davi, e Davi, quando enfrentou o Golias, que todo mundo conhece a história, ele já tinha um passado, ele já tinha algo. Quando o Saul falou para ele: você vai conseguir enfrentar esse gigante? Ele falou assim: eu tenho um histórico, eu enfrentei um urso e um leão, e eles vieram para detonar as ovelhas do meu pai, eu fui, briguei com eles e venci. Porque Deus vê o coração, Deus vê o teu coração lá no teu quarto em secreto, Deus vê as tuas lágrimas lá na tua casa enquanto você está chorando. Quando você se dobra diante do Senhor, Deus vê o coração. O que acontece depois é reflexo, é consequência. Deus quer aumentar o teu raio de influência, sim. Deus quer te usar, sim, mas a partir do teu coração. Muitas vezes a gente olha pessoas sendo honradas por Deus, a gente vê pastor Josué, o nosso pastor, orando na posse do presidente do Brasil, sendo influência hoje em muitos meios de comunicação. E há quem possa olhar para uma situação dessa e dizer: está vendo só, alguma coisa ruim pode estar acontecendo. Na verdade, você não está vendo ele, você está vendo você se estivesse no lugar dele. Porque muitas vezes o nosso coração está manchado, mas para que Deus fizesse tudo isso, um dia Ele olhou o coração. Um dia Ele olhou o coração de um homem, diante de uma escola municipal, pregando para 30 pessoas, que profetizou que um dia ia orar pelo presidente da nação. Deus vê o coração, irmão. O homem vê a aparência. Quantos seguidores ele tem no Instagram? Ah, então não me interessa. Tem muita gente que tem muito seguidor, não tem nada contra isso. Você tem que ter muito seguidor mesmo para influenciar muita gente aí para o bem. Mas tem muita gente que tem tudo isso e Deus não está nem aí para isso, porque Deus rejeitou, porque Deus vê o coração. E eu quero te incentivar a estar disponível para Deus. Que 2019 você possa dizer: Senhor, você pode me usar, pode contar com a minha casa, pode contar com o pouco que eu tenho, porque o pouco nas mãos de Jesus se torna milagre. Eu vou lembrar você já conhece a história. Jesus estava pregando para a parábola para o povo, estava todo mundo impressionado. Chegou certa hora, o povo estava com fome, já estava escurecendo. O que os discípulos disseram? Jesus, está tarde, o povo está com fome, manda todo mundo embora. Guanabara está fechado, não tem nada para comprar para esse povo não, manda todo mundo embora. O que Jesus disse? Vamos lá, você sabe. O que Jesus fala? Jesus fala assim: fiquem tranquilos, porque eu vou fazer um grande milagre. Jesus disse isso. Sabe o que Jesus falou? Dê vocês de comer. Como assim? Dê vocês de comer. Por que você acha que Jesus disse isso? Qual foi a resposta deles? Não temos nada. É o que você diz para Deus. Eu quero te usar. Não tem nada. Ah, lembrei. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Ah, lembrei. Tem um negocinho aqui. Você não precisa de grandes estruturas. Você precisa pegar o pouco que você tem e colocar nas mãos daquele que pode multiplicar e fazer o milagre. Porque quando os 5 pães e 2 peixes vieram na mão dele, ele dando graças, alimentou uma multidão. 2019 está aí. E Deus está querendo ver o teu coração, a tua disposição para Ele te usar poderosamente. Quantos recebem essa palavra, diga amém. Na caminhada da vida de 2019, terceiro e último, Deus usa o improvável para mostrar o seu poder. Talvez você está aqui dizendo assim: olha, eu já pisei tanto na bola. Eu também, irmãos. Tamo junto.
Mas eu já vi coisas que se alguém souber, eu tenho até vergonha de dizer. Todo mundo tem. Mas eu quero dizer para você que Deus usa as pessoas disponíveis e que para o mundo são improváveis. Davi, imagina a cena. Gente, vamos analisar com frieza. Até o pai dele esqueceu dele. O pai fez mal propaganda. E quem é pai? Eu sou pai. Tem o Davi de 9 e o Mateus de 7. Eu sei como é pai, gosta de se amostrar com o filho. Eu lembro logo quando eu comecei a ensinar versículos bíblicos para meus filhos, porque eu aprendi isso do meu pai. Então eu quis mostrar isso para eles, né? Aí eu ensinei o Salmo 23 logo para o Davi, né? Falei, o senhor é meu pastor. Ele fala toda hora. Salmo 23, eu ficava orgulhoso dele. Salmo 23, uma vez estava na roda de amigos e pastores. Aí eu falei, Davi, o que está escrito no Salmo 23? Ele disse, nada. Me fez passar a maior vergonha. Filho faz isso com a gente, quem é pai sabe. Então Jessé quis se amostrar com os filhos. Olha, esse aqui é o Eliabe, tantos metros, come bem, corre bem, malha na Smart Fit, é tanquinho, esse aqui tem esse aqui. Aí imagina o Samuel olhando assim, não é nenhum desses. Olha, acabou mesmo os filhos. Olha, tem um aí, mas ele está cuidando de ovelha. Interessante, né, irmãos? Ele estava cuidando de ovelha. Ele estava cuidando de ovelha. Manda chamar. Ele não tem chance nenhuma. Ele não tem aparência nenhuma de rei. E às vezes o diabo sopra no teu ouvido dizendo, você não tem nada a ver de ser homem de Deus. Você não tem nada a ver de ser uma mulher de Deus. Você é fofoqueiro, você é mentiroso. Você pisa na bola. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o diabo tem tentado soprar isso no teu ouvido, você declara esse versículo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E Deus usa quem? O improvável para mostrar o seu poder. Davi estava ali, por detrás das malhadas, cuidando das ovelhas. Ele não estava ele não tinha o conchavo, ele não tinha quem indicasse. Não, se tiver alguém para me indicar, mas aí Deus vai fazer. Mas se tiver alguém para me favorecer, aí é mole. Não tinha ninguém para indicar. Ele estava lá fazendo o que Deus tinha colocado nas mãos dele, cuidando das ovelhas do seu pai. E às vezes a gente quer as grandezas, mas a gente rejeita as pequenas coisas que Deus colocou na nossa mão. Eu quero ser um pastor de uma grande igreja, 20 mil, Deus te dá uma célula, você é medíocre com a célula, você nunca será esse pastor. A primeira vez que eu liderei um louvor foi de adolescente. Pensa numa galera, pensa na banda do Chaves. Que bonita a sua roupa, quem lembra daquela? Cada um tocando uma coisa. Meu amigo, era a banda do Chaves. E eu, para a glória de Deus, Deus me deu a graça de tocar os instrumentos. Eu ia lá no baixista, ensinava ele, ensinava teclado, até a bateria, assim, dividia as vozes, fazia com zelo aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Às vezes Deus te entrega algo, aí você fala, isso é pouco, eu quero as promessas, quero as grandezas. Seja fiel no pouco, que Deus vai ver teu coração e vai dizer assim: se você foi fiel para cuidar das ovelhas, será fiel para cuidar do meu povo. Deus viu o coração antes, e Deus vai usar, sabe quem? Você. 2019 será o ano da sua vida. Deus vai te usar muito. Caminhe com Deus, ame as pessoas, seja generoso, faça com paixão aquilo que Deus te entregou. Aí sim, você estará preparado para ver as grandezas de Deus na sua vida.
Eu quero profetizar 2019, um ano de bênçãos, um ano de milagres, um ano de generosidade, um ano que você vai ouvir a voz de Deus, que você não vai ser levado pelas aparências e pela voz de Satanás que tenta te iludir com muita coisa. Você vai fazer escolhas certas, você não será levado pela mágoa, você não será levado pela mágoa do passado, porque Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Você recebe isso? Quantos recebem isso sobre a sua vida? Diga amém.